superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste dia 22 de novembro, sexta-feira, vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho nós vemos Jesus condenando aqueles que faziam da casa do Pai um lugar de comércio, um lugar para vender animais, para trocar dinheiro, para lucrar. E Jesus chama a atenção porque a função do templo era deixar o povo próximo de Deus, era fazer com que o povo rompesse com a mentalidade de um Deus distante e ali compreendesse que Deus estava próximo, que Deus estava com seu povo. Hoje, Jesus nos fala a mesma coisa, mas não do templo físico, da igreja, do santuário, da catedral, mas de nós. Hoje, Jesus vem te questionar e questionar a mim como temos tratado este templo escolhido por Deus para que Ele fizesse de você e de mim a sua morada. Às vezes nós nos preocupamos demais com a construção e esquecemos de preocupar conosco. Como você tem cuidado deste templo, como você tem respeitado, zelado, amparado por essa casa escolhida por Deus. Essa é a primeira reflexão de hoje. Como eu tenho zelado deste templo escolhido por Deus. E o segundo ponto é como eu tenho cuidado e zelado do templo que é o outro, que Deus também escolheu, que Deus preparou para ser a sua casa, para ser a sua morada. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que vê o outro, o próximo, como um objeto utilizado por prazer, objeto utilizado para a própria satisfação, e não contemplamos cada indivíduo como um templo, como uma casa, como uma morada de Deus. Dessa forma, que nós aprendamos a compreender este mistério. Jesus quis fazer de nós a sua morada. Toda vez que nós comemos seu corpo e bebemos o seu sangue, Ele se faz morada em nós e Ele faz com que nós habitemos nele. Existe esse grande mistério, que às vezes a gente sabe, mas não vive, ou nós não mergulhamos neste ato de fé. Que nós possamos hoje rezar pedindo essa consciência, pedindo essa sabedoria, para que possamos de fato respeitar este templo que Deus escolheu para fazer a sua morada, e assim também eu possa respeitar, zelar, amar o templo do meu próximo, o templo do corpo do meu próximo que Deus escolheu para ali habitar, para ali repousar. Ó
Nós, Jesus, pedimos neste dia que o Senhor nos dê o mesmo empenho, o mesmo zelo, a mesma ousadia para cuidar do templo físico que somos nós, nessa certeza de que se o Senhor nos escolheu para ser a tua morada, nós devemos também zelar, cuidar, respeitar este solo sagrado que somos nós e que também é o nosso próximo. Que nós aprendamos a conviver, a nos relacionar de maneira saudável, sem fazer com que o outro seja um instrumento onde nós usamos quando queremos, da maneira que queremos, mas que tenhamos essa devoção, esse respeito, esse zelo pela casa que o Senhor escolheu para fazer a tua morada. Dai-nos cada vez mais essa consciência da fé. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.